Boa noite, irmãos. A graça e a paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de nós. Amém. Irmãos, iniciando a nossa transmissão desse dia do Senhor, da nossa classe, Escola Bíblica, da nossa Igreja Presbiteriana Betel de Alagoinhas, o Conselho entende ainda que não há como voltarmos os dois trabalhos do dia do Senhor, manhã e noite. Então a gente temos feito o culto pela manhã e essa transmissão, que é a classe dos adultos, então acaba que está englobando aí também outras faixas etárias. Mas vamos orando aí para o Senhor nos conduzir com relação ao retorno aí total, né? Na hora certa, quando for no momento de Deus aí. Peço que os irmãos orem quanto a isso. Eu vou pedir um pouco de tempo de paciência dos irmãos para eu conseguir compartilhar o link. Tempo dos irmãos também irem chegando, ainda não entraram aí, não vi. Irmão, quando entrar, pode deixar sua saudação, para a gente já saber quem está chegando aí. Compartilhar aqui no WhatsApp da igreja. Irmãos, nós temos usado o Facebook. No começo das nossas transmissões, tivemos um problema em transmitir por mais de uma plataforma. Eu não sei se é a minha internet que é fraca, ou se era aquela época que todo mundo estava fazendo live ao mesmo tempo. Parece que deu uma piorada grave, se bem que o pessoal não parou, né? Creio que depois da pandemia aí criou-se um hábito de fazer transmissões. Acho que as igrejas não vão parar de transmitir, mesmo passando aí a pandemia. Então eu não sei se os travamentos na transmissão que eu tentava fazer simultânea no YouTube e no Facebook, eu não sei se era por minha internet. A gente parou porque viu que não estava bom. Mas eu sei que tem irmãos que talvez prefiram ver pelo YouTube, né? O irmão comenta aí, deixa o comentário aí para a gente saber se... Assim, a maioria não tem dito nada, assim, mas se tiver alguém que esteja sendo prejudicado, talvez não consiga nem dizer aqui, né, pelo Facebook. Tem que me falar no particular. Eu tenho que estudar a maneira da gente otimizar isso aí. Bem-vindo aí, Presbítero Romeu. Boa noite, graça e paz. Irmã Nath também. Então, irmãos, nós temos usado aqui o Facebook porque entendemos que tem uma boa transmissão, como o presbítero Romeu colocou aí. Não tem dado problema, né, a transmissão aqui pelo Facebook. E também as pessoas têm acesso fácil, a maioria, né? Depois também eu consigo baixar o vídeo facilmente, enviar para o YouTube. Então, a gente tem usado por causa disso, a plataforma, né? E realmente, assim, pelo menos os cultos pela manhã tem sido muito bom, né? Depois eu baixo o vídeo, consigo extrair o áudio, aí eu coloco lá no nosso podcast, né? Que temos aí, não só no Spotify, e também temos aí 10 outros podcasts aí, nosso podcast ele é distribuído aí em várias outras plataformas, né? Que a maioria a gente não usa. Na verdade, o podcast ele não tá muito conhecido aqui no Brasil, mas lá fora o pessoal usa muito. No estrangeiro o pessoal gosta muito desse formato, né, de podcast. Tem crescido muito o uso, né, de podcasts. E aí a gente tem feito aí esse trabalho também.
para quem gosta, né, para quem quer o acompanhar. E, na verdade, o nosso, pelo menos pelos meus cálculos, né, onde temos maior alcance, na verdade, é no podcast mesmo. Até mesmo na verdade, lá não é visualização, né, de pessoas que baixam para ouvir, mas aí tem muita gente de fora até que escuta, não sei nem como é que é isso, mas tem muita gente de fora que escuta lá o podcast, pelo menos na estatística aparece, né? Irmãos, então ficamos felizes aí, né? O presbítero Romeu acompanhou a transmissão, lamentamos muito, né, a ausência do presbítero Romeu, entendemos a doença, né, a dor que o irmão está aí se recuperando da queda, mas ficamos felizes também que o irmão acompanhou, tem acompanhado os trabalhos aí. Irmã Josi, boa noite, graça e paz. Irmãos, nossa aula hoje será sobre a queda, mais uma vez, né, a doutrina da queda. O título da aula de hoje até coloquei aqui, cadê? Coloquei, deixa eu abrir aqui no meu slide aqui. Da natureza do pecado e da queda. Nós vamos estudar hoje da natureza do pecado e da queda. Na nossa confissão de fé, né, e vendo os textos bíblicos também. Irmã Zuleide, bem-vinda. Então, vamos orar, já 6 minutos, aí indo para 7 minutos aí de transmissão. Já coloquei lá no grupo da igreja. Os irmãos já viram lá. Ok. Então, vamos orar, né? Depois os irmãos vão chegando aí para acompanhar. Vamos orar. Senhor nosso Deus, louvado, exaltado, bendito seja o nome do Senhor em toda a terra, nesse dia do Senhor, pelos grandes feitos do Senhor na tua igreja, sustentando, preservando, conduzindo o teu reino na terra. O Senhor governa, o Senhor Jesus é o cabeça da igreja e tem abençoado, ó Deus, o teu povo, tem nos abençoado, tem nos direcionado, tem sustentado mesmo o teu reino, pelo poder do Senhor, pela obra do teu Espírito. Queremos te louvar, ó Pai, pela tua bênção na igreja local, aqui em Alagoinhas. Abençoa todos os trabalhos fiéis a ti e toma a nossa nação nas tuas mãos, ó Pai. Venha o teu reino, seja feita a vontade do Senhor, que o conhecimento da palavra do Senhor se espalhe mais e mais. Fala conosco por essa classe, perdoa as nossas faltas, nos ilumina, abençoa a nossa semana que iniciamos hoje. Toda honra, toda glória seja ao Senhor. É o que oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Ok, irmãos, então vamos aí começar a nossa classe aí, irmão Marcos Vila Flor, nosso presbítero aí, bem-vindo. Presbítero Isvanildo também. Então, deixa eu fechar aqui o PowerPoint, está aberto aqui, ficar só com o PDF. Aí nossos livros, não vou me delongar, os irmãos já conhecem, material aí que estamos usando, ênfase aí no Imago Dei, do pastor Paulo Anglada, Antropologia Reformada, que é a base, depois eu vou trazer outras coisas de outros livros, na lição, mas a base aí desses capítulos aí, esse material, né? Eu sempre cito que é praticamente aí a base da lição, ou esse texto, e que nos ajuda aí na discussão do tema. Capítulo 6, da queda do homem, do pecado e do seu castigo, seção 2. Vou ler a seção, depois leremos os textos bíblicos. Por este pecado, eles decaíram da sua retidão original e da comunhão com Deus, e assim se tornaram mortos em pecado e inteiramente corrompidos em todas as suas faculdades e partes do corpo e da alma. Então, o que é que ensina essa seção? Que por esse pecado, qual é a natureza do pecado? E principalmente, o que é que essa seção ensina? Qual a consequência do pecado de Adão? Ele diz aí, a seção diz aí, decaíram de sua retidão, morreram, né, tornaram-se mortos, corrompidos nas suas faculdades e partes do corpo e da alma. Então nós vamos estudar hoje a natureza do pecado e os efeitos da queda também.
Vamos ver os textos bíblicos, né? Gênesis 3, de 6 a 8. Aí nós temos, irmãos, o texto da queda, né? Da tentação de Eva e também o que aconteceu, né? Depois que o homem comeu do fruto. Gênesis 3, de 6 a 8, a palavra de Deus diz assim: Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então a mulher deu ouvido à voz do diabo. Isso foi para o coração dela, ela desejou, ela cobiçou aquele fruto, ela comeu e deu ao marido e ele comeu. Muitos argumentos, né, eu vou tratar aí no decorrer do estudo, que Adão estava lá. Algumas traduções dizem, e comeu e deu também ao marido que com ela estava. Né? A nossa tradução aí, pelo menos, omite. Dizem que tem essa partícula lá no hebraico. Né? Eu creio particularmente que Adão estava com Eva no jardim, não obrigatoriamente assistindo o diálogo. Mas alguns, por causa dessa questão lá do original, dizem que entendem, né, que Adão começou o seu pecado ali na passividade, etc. E nós vamos discutir isso. Eu estou falando isso não é por acaso. Nós vamos discutir qual foi o primeiro pecado, a essência do pecado. Pelo menos vamos, né, propor aí o debate sobre essa questão. Né, o que foi o primeiro pecado? Então muitos vão dizer que foi o silêncio de Adão. Tem até um livro aí, muito conhecido em português, né, que é o Silêncio de Adão. Então, ao comer, abriram-se os olhos, eles tiveram vergonha, né, medo de Deus, se esconderam do Senhor, da presença do Senhor, por entre as árvores do jardim. Veja a loucura, né? O homem querendo se esconder de Deus. Eclesiastes 7, 29, outro texto aí da confissão, que a confissão cita. Eclesiastes 7, 29. Eis que tão somente achei, diz Salomão aí, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então o homem caiu da comunhão com Deus, da intimidade. O homem agora carece da glória de Deus. Gênesis 2, 17. Deus diz, né, ali: Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Efésios 2:1. Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então o estado do homem caído é morte, não é enfermidade, né, debilidade, doença, é morte espiritual. Tito 1,15 diz: Estas coisas exorta, repreende com toda a autoridade, ninguém te despreze. Eu não sei porque exatamente essa referência, mas eu acho que está aí. Essa outra referência é muito boa. Gênesis 6,5 mostra os efeitos da queda, da depravação, como toda a natureza do homem ficou corrompida. Gênesis 6,5 diz: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então o homem caído agora, o homem morto, o homem sem vida espiritual, o homem que perdeu a comunhão com Deus pela queda, o homem que caiu nesse estado de depravação, que ficou envergonhado, que se escondeu de Deus. Esse homem agora, ele está depravado, corrompido, mal, e essa maldade se multiplicou, e ali em Gênesis é dito que era continuamente mal. Acho que teve uma freada aqui, irmãos. Peço perdão, acho que é aqui na rua, aqui na avenida. Se os irmãos ouviram algum barulho aí, não, né, ignorem aí.
Então, era continuamente mal todo o desígnio do seu coração, do homem. Né? E Jeremias, o último texto, eu acho, importante texto também, é isso? Não, tem um ainda. Jeremias 17:9 diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Onde é que está a sede hoje do pecado e do mal? No coração. Na verdade, a guerra de Satanás, nós vamos ver, com a humanidade, foi uma guerra no coração. Satanás tentou ganhar o coração de Eva, depois de Adão. Né? Então, agora o coração está caído, ele é enganoso, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? E aí temos Romanos 3, de 10 a 19, que é um texto que reúne vários textos do Antigo Testamento, que é uma radiografia do estado espiritual do homem. Romanos 3, de 10 a 19, que diz assim: como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então esse é o homem caído, filho de Adão. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urda engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. E etc. Né? Então, esse é o homem segundo a Bíblia. Qual o grande problema de quem não crê na Bíblia? Né? Do mundo. Qual o grande problema do mundo? Das ideologias do mundo, que não são baseadas na Bíblia. Eles acreditam na bondade do homem. As ideologias do mundo, elas acreditam o quê? Que não, as coisas vão melhorar, é só dar mais educação para o homem. As coisas vão melhorar, né, com a ciência, a tecnologia, não. O problema do homem não é externo a ele, o problema do homem é no coração. Então, um cristão, né, um crente na palavra de Deus, que confia na veracidade da palavra de Deus, ele não é iludido por promessas vazias. Né? Nós sabemos que só quem pode transformar o homem é Cristo, né, o Evangelho de Cristo. Então, nós não devemos ser pessoas iludidas, né, quanto à situação do homem. Nossa própria situação, né, na verdade. Somos pecadores, filhos de Adão, né, salvos pela graça, mas pecadores. Ok, vamos ver aí a transmissão, está tudo ok. Né, irmãos chegando aí na nossa transmissão, irmã Terezinha, irmã Lucilene, bem-vindas, irmã Dejane, Clebson, irmã Luísa, um abraço aí, graça e paz, Deus abençoe aí, irmãos, cada um. Ok, vamos seguindo a nossa exposição. Então, irmãos, a grande questão agora, antes de entrarmos aí nos detalhes das consequências da queda, a grande questão aí a ser respondida é como é que um ser criado à imagem de Deus, santo, o homem era santo antes da queda, tinha a imagem de Deus, perfeitamente capaz de obedecer a Deus, obedeceu a Deus até o dia que caiu. Como é que esse mal, esse pecado entrou no mundo? Nós vimos ali, vai ter um capítulo da confissão, não é agora, que vai tratar do pacto, da doutrina do pacto. Mas nós sabemos que ali, na árvore do conhecimento do bem e do mal, havia embutido um pacto. Não coma. Se você comer, você vai morrer. Se você não comer, você vai receber um prêmio. E essa ideia do prêmio estava no sacramento, tinha a árvore da vida. Então, se o homem tivesse vencido o teste, a prova, a teologia reformada clássica crê, segundo a Escritura, que o homem ele teria acesso à árvore da vida. Ele seria eternizado, né, e a sua posteridade. Então, o homem não... Adão era o representante, ele estava ali no nosso lugar.
nos representando. Mas a questão de hoje não é nem a questão do pacto, que nós vamos ver isso depois. A questão de hoje é como é que se deu essa queda aí no coração de Adão e Eva? Como é que houve essa queda, se eles não tinham pecado? Então, a pergunta de hoje, aí, a primeira, é qual é a essência ou o primeiro pecado interior do homem? Como ele se desenvolveu e como ele se consumou? Qual foi o pecado ali, original, né? Muita gente que é incrédula, zomba do cristianismo. Ah, tinha uma serpente falando, até eu falei da serpente na aula passada, né? Que foi Satanás, uma possessão demoníaca ali, usando a serpente para tentar Eva. Foi uma sagacidade ir a Eva, primeiro. Né? Foi uma sagacidade de Satanás, não foi por acaso, eu creio. E aí foi ali pelo elo mais fraco, não no sentido de que Deus tinha dito ao homem, né? O mandamento. E que então Satanás se aproveitou, na minha opinião, né, de Eva separada de Adão. Né? Embora Adão estava no jardim, eu particularmente não creio que Adão estava próximo. Até porque, depois, quando Deus vai falar com Adão, quando Deus chama Adão, depois da queda, para conversar com Adão, lá em Gênesis 3, quando Deus chama Adão, o que é que Adão diz? Adão joga a culpa na mulher. Adão diz logo para Deus, a mulher que me deste, né, me deu da árvore eu comi. Então Adão diz, eu comi porque a mulher me deu. Ele não fala nada da serpente, né? Depois nós vemos que a mulher, quando Deus questiona a mulher, ela diz, a serpente me enganou. A serpente me enganou. Então, se Adão estivesse perto ouvindo, ele também estaria sendo enganado pela serpente. Aí Deus fala com a serpente, né? Amaldiçoa a serpente, etc. Depois Deus diz à mulher, verso 16 do capítulo 3, que iria multiplicar os sofrimentos da gravidez. Aí no verso 17, veja o que Deus diz para o homem. Deus diz a Adão, visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Maldita é a terra. Claro que o pecado entrou por Adão. Então, Deus diz que Adão ouviu a voz da mulher ali. Então, eu entendo que a tentação veio pela serpente para Eva, e ela chegou em Adão via Eva. Né? A culpa é de Adão, não estou justificando Adão com isso, mas eu entendo que essa foi a ordem ali, né? Eu entendo dessa maneira particularmente. Alguns irmãos entendem que Adão estava junto, e Caim estava junto ali. Alguns entendem que Adão estava presente e não fez nada, enquanto uma serpente, né, estava conversando com a sua mulher, Adão ficou ali sem fazer nada. Alguns creem nisso, né? Eu não acredito nessa perspectiva aí. Então, para mim, o primeiro pecado de Adão não foi a negligência, não foi a passividade, né? Não foi ficar calado enquanto a mulher conversava com Satanás, incorporado na serpente. E qual é a essência da queda? Aqui tudo isso aqui é pastor Paulo Anglada, né? No seu livro comenta, eu estou aqui comentando, nós vamos conversar em cima desse material aí, do pastor Paulo Anglada. Então, qual é a essência da queda? Jesus declara que do coração procedem maus desígnios. Então a queda, irmãos, veio a tentação de fora, não tinha pecado dentro do homem, da mulher, mas Satanás sabia que tinha que ganhar o coração. A guerra de Satanás era pelo coração. No livro de John Bunyan, Guerra Santa, que ele faz uma alegoria, que a queda, o homem era uma cidade fortificada, que servia ao Senhor, e Satanás toma essa cidade, uma cidade murada, né? E aí Satanás se apresenta falsamente, e aí ele engana os cidadãos da cidade e toma de assalto a cidade, quando a cidade abre as portas para ele. Então a guerra ali era pelo coração. Né? Jesus fala que é do coração que procede os maus desígnios.
Mas Adão não tinha um coração mau. De onde é que veio então o mal? Satanás tentou, jogou essa tentação, primeiro no coração de Eva, e depois isso chegou a Adão. Certo? Então, Adão comeu do fruto. O pecado, é claro e específico, foi comer do fruto. Isso aí ninguém discute. Né? O que Deus proibiu foi comer do fruto. Adão comer do fruto. Porém, qual foi a cobiça, né? A tentação, o engano, a astúcia que levou Adão a comer daquele fruto? Teólogos católicos romanos, o pastor Paulo Anglada disse que os católicos romanos apontam o orgulho como o primeiro pecado do homem. Já os teólogos reformados, em geral, entendem que foi a incredulidade. Vamos ver em que sentido, né? Essa incredulidade. Então, a estratégia do tentador, Satanás jogou dúvida nos nossos pais sobre Deus. Sobre, Deus diz para não comer? Será que não é mentira o que ele disse, né? Na tentação? Então, Satanás disse, não, é certo que não morrereis. Deus disse o quê? No dia que comer do fruto, certamente morrerás. E aí Satanás pergunta para Eva qual era o mandamento de Deus. E Eva vai lá e diz, né, que não deveria comer das árvores. Né? E ela diz, do fruto da árvore do meio do jardim, dele não comereis, nem tocareis, para que não morreis. Até que nem tocareis no fruto. E aí Satanás responde a Eva, é certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos como Deus e sereis conhecedores do bem e do mal. Ó Deus, o Senhor de vocês está escondendo alguma coisa. Ou Ele não quer que vocês sejam como Ele, conhecedores do bem e do mal. E aí, as sementes da incredulidade foram sendo plantadas ali no coração de Eva, e de Adão também depois, dúvidas sobre a veracidade de Deus, a justiça de Deus. Então o homem tinha tão somente que obedecer a palavra de Deus. E aí veio a palavra de Satanás, contrária a de Deus. E aí a tentação foi, vão dar ouvidos a quem? Vão confiar em quem? Então, por isso que tem essa coisa da incredulidade, né? Então, Satanás jogou uma premissa falsa de que Deus havia impedido Eva de comer de todas as árvores, né? E semeou também, né? Satanás primeiro diz, né? Pergunta, né? É assim que Deus disse, não comerei de toda a árvore do jardim? É assim que Deus disse, não pode comer das árvores? Aí Eva disse, não, pode, só não pode daquela. Porque se comer, a gente vai morrer. E aí Satanás diz, não vai morrer coisa nenhuma. Então Satanás semeou, certo? E aí Eva, irmãos, acolheu no coração. Ela começou a olhar para aquele fruto, e o texto bíblico vai dizer que a cobiça entrou no coração dela. Ela começou a ver que era árvore agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. Tomou do fruto e comeu, e deu ao marido, e ele comeu. Tomou do fruto e deu ao marido, e ele comeu do fruto. E aí pecaram, o pecado entrou no mundo por Adão. Abriu-se os olhos de ambos, e perceberam que estavam nus, e cozeram folhas de figueira para si, né? Então o diabo, ele entendeu que havia uma brecha aberta ali. Irmãos, veja que o diabo ele foi astuto, ele foi sagaz. Né? Não foi uma coisa assim, sem calcular. Né? Não foi algo feito de qualquer maneira. Né? O diabo foi astuto, usou ali a serpente, lançou dúvida sobre as intenções de Deus. Né? Então,
O homem já era a imagem de Deus, nós vamos ver aqui. O homem já era livre, o homem já era feliz, o homem já tinha vida em abundância, intimidade com Deus, comunhão com Deus. A vida não era difícil. O trabalho do homem não era com suor do rosto. Ele tinha que trabalhar, mas era um trabalho sem fadigas. A mulher ia dar à luz sem dores. Pelo menos não, talvez alguma dor, mas não tanto quanto é hoje. Né? Não teria a dor de filhos pecadores. Né? Então o homem já era feliz, já tinha comunhão com Deus. O homem não precisava comer do fruto. Estava tudo bem, estava no paraíso. Deus colocou ele no jardim. Deus deu a família ao homem. Deus deu domínio ao homem sobre as criaturas. E aí Satanás dá a entender que Deus está escondendo alguma coisa, querendo meramente mantê-los em sujeição, na ignorância, né? E jogou esse verde aí, né, como a gente diz. E nossos pais deram ouvidos a isso. Então, a tentação é mais ou menos assim, né? A Anglada diz aí. Ele não quer que vocês comam da árvore, não porque isso acarretará a morte, mas porque assim fazendo vocês também se tornarão deuses, conhecedores do bem e do mal. Né? Então, sereis como Deus. Irmãos, essa tentação continua hoje. O diabo continua jogando isso na cabeça do homem. Né? O homem quer ter controle, soberania, ser como Deus. Né? Não quer que Deus seja Deus, mas o homem, ele mesmo quer ser Deus. Então o mundo, as ideologias do mundo, tiram Deus de cena, negam a Bíblia e colocam o homem no lugar de Deus. Doutrinas de homens, mandamentos de homens. Satanás continua, o dragão, né, continua tentando a humanidade nesse caminho de que o homem seja Deus, tenha controle. O que é a mágica, né, que eu falei hoje na pregação? Né? O que é a mágica? É o desejo do homem de controlar a natureza. O que é o alquimista? A gente acha que a alquimia era uma coisa assim, só de fantasia, né? Não, existiu a alquimia. Era o pessoal que queria pegar um produto que não era nobre e transformar em ouro. Porque eles criam que todos os materiais, ali era um material não evoluído, todos os materiais poderiam evoluir e se tornar ouro. E eles criam que tinham a fórmula para conseguir fazer isso. Ter o controle disso. Então, na verdade, o homem quer controlar a criação. E isso é querer ser Deus. E isso continua, irmãos, hoje. Essa tentação continua na humanidade. Do homem querer ser Deus, do homem querer ter o controle que só a Deus pertence. De forjar uma realidade. Né? E nós sabemos que Deus criou a realidade. E ela é o que Deus quer que ela seja. Ela é o que ela é, não o que o homem quer. Não o que a ilusão do homem quer que seja. Então, Satanás, ele tentou nossos pais a querer ser Deus como Deus. Certo? No dia em que dele comer, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Essa grande tentação que continua hoje aí. Então, tudo que vemos aí parece dar a entender que a semente da incredulidade desenvolveu-se no campo dos desejos naturais. Eu me esqueci de colocar aqui no slide, mas tem uma teoria, uma tese aí interessante, que é de um puritano, né, que até eu esqueci de pesquisar, que ele entende que no pecado original os 10 mandamentos foram quebrados. Na verdade, os 10 mandamentos foram quebrados. Eu não sei se eu acho aqui rapidinho para ler.
Acho que não vou achar rapidamente. Eu vou trazer depois. Ah, tá aqui. Voltemos no blog Voltemos ao Evangelho, um blog conhecido por Mark Jones. Então o homem, em sua incredulidade, quebrou o primeiro mandamento. Ele falhou em amar a Deus, né? E no seu pecado, né? Não terás outros deuses diante de mim. Então o homem quis ser Deus, né? Quebrou esse mandamento. Quebrou o segundo mandamento. Né? O Deus deveria ser cultuado de uma maneira específica. Mas Adão transgrediu as leis da correta adoração. Adão tolerou falsa religião, como profeta e sacerdote e rei. Não guardou o templo de Deus. Não guardou o templo de Deus, que era o jardim. Ele deveria ter esmagado a cabeça da serpente que fez essa tentação. Quebrou o terceiro mandamento, porque ele carregava a imagem de Deus, né? E aí, etc. Então, irmãos, depois, os irmãos, eu vou mandar o link aí para os irmãos verem, cada um dos mandamentos. Né? Adão não honrou pai e mãe, né? O seu pai ali, Deus sendo o seu pai, etc. Então, tem essa leitura, né, teológica aí, muito interessante. Depois os irmãos pesquisam aí, é uma boa. Mas a incredulidade tem a ver com essa coisa do coração, né? A tentação ali no coração. Comer de um fruto é algo indiferente, mas Deus diz para não comer. Então Deus tem autoridade, soberania. Ele poderia dizer isso como ele disse. Agora sim, Satanás usou de desejos naturais do homem. Porque desejar comer um fruto não é pecaminoso em si. Era pecaminoso porque Deus disse para não comer. Deus deu ao homem paladar, um intelecto, né? Disposição intelectual. Então, irmãos, Satanás usou os desejos naturais do homem, que não são pecado. Desejar o que é bom não é pecado. Desejar as coisas boas de Deus não é pecado. Porém, tudo tem uma ordem, certo? Os desejos não são pecados em si. Adão tinha intelecto, emoções e vontade. O problema é que ele desejou algo contrário à lei de Deus, certo? Então, o ser humano, ele deveria ser mantido, a sua mente, a sua emoção e seu intelecto, em sujeição a Deus, obedecendo a Deus. E ele tinha condições, não era difícil. Para nós hoje não pecar é até impossível, né? Porque nós somos pecadores, acaba que nós não podemos não pecar em certo sentido. Para nós é muito difícil a luta contra o pecado. Mas Adão não, irmãos. Adão, ele tinha esses desejos, né? Eva olhou para o fruto, viu que era bom, etc. Mas isso se corrompeu, né? Ela se corrompeu e ela tomou do fruto e comeu. Então, essas sementes da incredulidade se desenvolveram no coração, nos desejos do coração, nos desejos naturais, que não são ruins em si os desejos naturais. Eles não são pecaminosos os desejos naturais. Deus criou os instintos. Desejo de comer, desejo de desfrutar as coisas de Deus. Deus criou os desejos. Deus criou as coisas boas. Deus deu ao homem a capacidade de desfrutar da criação, certo? De dominá-la. Mas essas capacidades, essas vontades, esses desejos, tinham que estar debaixo do governo, de uma vontade obediente a Deus, obedecendo à vontade revelada de Deus. Então Satanás, ele tentou ganhar o coração, os desejos do coração, e conseguiu, né? Na tentação ali. Então, na concepção reformada, a incredulidade foi o pecado que possibilitou que desejos naturais, que em si mesmos são indiferentes, degenerassem na concupiscência pecaminosa, no orgulho e na rebeldia. Então, essas sementes da incredulidade degeneraram nesse orgulho, sereis como Deus,
nesse desejo de comer do fruto que Deus proibiu, e na rebeldia, porque ele diz, não coma. Eu estou dizendo, não coma. E aí o homem vai lá e come, a rebeldia, havendo germinado a semente da incredulidade com relação à excelência dos atributos do Criador. Então, dúvidas sobre o Criador, a sua majestade, e os desejos dos nossos pais extrapolaram o limite da obediência. Concupiscência, né? Desejo de comer do fruto, o orgulho, a soberba, a insatisfação com o seu estado, o desejo maligno de ser como Deus, a rebeldia, a rebelião, o desafio à vontade de Deus. Certo? Então, e aí o homem então pecou, a maldade entrou no mundo, o mal entrou no mundo, não foi por uma criação direta, irmãos, haja mal e houve mal. Foi por meio da queda, da rebelião, falando da humanidade, né? O pecado entrou na humanidade. Nos anjos, a gente não tem um relato detalhado de como isso aconteceu. Como é que Satanás caiu, né? Mas foi rebeldia também contra a palavra de Deus, contra o que Deus disse. Certo? Então, nós vemos aí que o mal entra no mundo por meio dos seres racionais. Né? Deus ele decretou, né? Decretou que haveria o mal, surgiria. Né? Mas nós temos que entender, segundo a Escritura, como é que esse mal vem a existir. Porque Deus é santo, Ele é bom. Né? Ele não pode, da sua natureza, não procede o mal por uma criação direta. Mas ele tem soberania, ele tem controle, estava no decreto, né? Ele permitiu, e não no sentido só passivo, né? Mas ele estava no plano, mas de uma maneira que ele não é o autor do pecado e não é violentado à vontade da criatura. Então Adão tinha uma vontade capaz de obedecer, de não comer do fruto. Ah, pastor, mas estava no decreto, aí ele não poderia não comer. Irmãos, tem uma questão aí nessa situação que a gente tem que ter humildade de ficar com o que a Bíblia diz. Estava no decreto, mas não quer dizer que ele foi forçado, né, que ele foi forçado a isso, embora iria acontecer, mas ele fez porque quis e é responsável. E responde, e nós caímos, e a humanidade caiu em Adão, e nós respondemos pelo pecado de Adão, nós respondemos, que é outro assunto, que vamos estudar aqui, que é o pecado original, é outro assunto da confissão de fé, a questão do pecado original. Então, nós respondemos pelo pecado de Adão e pelos nossos pecados. Então, o decreto não anula a responsabilidade humana. E aí a consumação na desobediência. Então, finalmente, a incredulidade dos nossos primeiros pais concretizou-se no ato de desobediência ao pacto. Comeram do fruto, né, que Deus proibiu. Né? O fato do diabo ter tentado Eva em primeiro lugar não indica que a mulher seja mais inclinada ao pecado do que o homem. Né? Porque tem, às vezes, esse preconceito aí histórico, né? Quando a gente fala, não é, quando eu argumento, e a minha posição é que Eva foi tentada primeiro, não é para depreciar a mulher e coisa do tipo. Né? O homem é pecador, ele é o responsável, né? Os dois são pecadores, homens e mulheres, filhos de Adão. Mas aí é provável que Satanás tenha tentado ela, porque ela não recebeu diretamente a advertência de Deus, e Satanás usou dessa estratégia de ir pela mulher, que é aquela que estava mais próxima do coração de Adão. Aquela que estava mais próxima do coração de Adão. De qualquer modo, ao comerem do fruto proibido, Adão e Eva manifestaram rebelião ao Criador. Trocaram a verdade de Deus em mentira, deram crédito ao diabo, ao invés de acreditar no Criador. Inverteram as posições, creram que quem queria o bem deles era o diabo, que pelo seu sábio conselho estava ajudando a libertarem-se do domínio de um Criador injusto, tirano e mentiroso.
Então essas acusações contra Deus estavam embutidas ali, na tentação de Satanás. Ó, Deus não quer o bem de vocês, não. Ele é Senhor de vocês, mas Ele é um Senhor tirano. Ele está escondendo coisa de vocês. Está propaganda, veja aí, irmãos, a propaganda. Veja o poder da propaganda, né? Até hoje o diabo está usando isso, preste atenção. Preste atenção na propaganda, tal. Né? Então, muita gente nem quer ouvir a pregação, nem quer ouvir o cristianismo, sobre o cristianismo. Só por causa da propaganda. No começo da história da igreja, a crente são canibais, comem criança, porque tem a ceia, né? E tem que comer a carne do Filho de Deus. Então a propaganda é para evitar que as pessoas escutem a palavra, a verdade. E isso continua acontecendo hoje. Então vejam aí que o diabo lançou uma campanha, uma propaganda difamatória contra Deus. E Adão e Eva deram ouvidos ao diabo. Um criador injusto, tirano e mentiroso, né? O que o diabo pregou ali, apregou. Comer do fruto proibido representaria para eles libertação. Vocês são oprimidos. Vocês são oprimidos. Esse Senhor aí é mau. Está escondendo coisa de vocês. Né? E aí vocês vão ser iluminados. Vocês vão ter conhecimento agora do bem e do mal. Não fique com esse conhecimento só de Deus, não, que Deus está dando para vocês, não. Vocês vão ter mais prazer. Vocês vão ser ter mais potencialidades. Vocês serão deuses. A serpente falou, né? E muitos têm dado ouvido a isso, a essa palavra aí. Ironicamente, como já disse, o homem já era a semelhança de Deus, já era livre, já era iluminado, já tinha sentimentos santos, domínio, já era o ser, por um pouco, né, feito menor do que os anjos, mas destinado a ter domínio sobre toda a criação. Então, eles não estavam contentes. O homem, meu irmão, se a gente parar para pensar, meus irmãos, o que o homem tinha ali, a qualidade de vida, não dá nem para a gente imaginar a qualidade de vida que Adão tinha ali no jardim. Todas aquelas árvores maravilhosas para ele comer, sabores, cheiros maravilhosos, talvez árvore que a gente nem tenha hoje mais, nem exista mais hoje, e talvez já não existe mais no mundo. Havia ali aqueles rios, né, o orvalho na terra regando, né, o casamento sem problema, sem pecado, a relação com sua mulher perfeita, né, não havia doença, não havia... Irmãos, eles tinham uma condição maravilhosa, né? Eles eram perfeitos em certo sentido. Não eram perfeitos assim, eles tinham a possibilidade de cair, eram perfeitos. Eles não eram, como seremos na glória, sem a possibilidade de cair mais, né? E num estado glorificado. Mas ainda naquele estado de inocência, ainda que não estavam glorificados, mas eles não tinham pecado, eles eram perfeitos nesse sentido. Então, porque quis ser Deus, o homem decaiu do estado exaltado em que havia sido criado e tornou-se semelhante ao diabo. Agora ele carrega a imagem de Satanás, né? Do rebelde, do mentiroso, do assassino, do pai da mentira. Antes de ir para as conclusões aí, para a gente ver aí as consequências desse pecado, né? Vamos ver como é que está isso. Tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Chegando aí a 50 minutos aí da transmissão. Tem uma dúvida aí? Deixa eu ver aqui, irmã Nath. Pastor, uma dúvida. Sendo o reconhecimento de pecado uma característica de conversão, pode-se dizer que logo após o pecado no jardim, Adão e Eva se tornaram mortos por causa do pecado, quando eles perceberam que estavam nus e reconhecendo o seu estado de pecado, pode ser considerado um momento de conversão.
Eu creio que no exato momento que eles se envergonham ali, ainda não. Porque, na verdade, eles fogem de Deus, né? Mas o que eu posso lhe dizer, irmã Nath, é que a consciência trabalhou ali. A consciência entrou em ação. Eles tinham convicção de pecados. Né? Então, a convicção de que pecou nem sempre quer dizer que a pessoa já se converteu, mas é um começo. Eu creio, é tanto que eles não eram convertidos, viu, minha irmã Nath, que eles fizeram cintas de figueira, que os teólogos entendem que ali é uma tentativa de se justificar pelas obras. Então eles tiveram convicção de pecado e quiseram consertar. É aquela pessoa que fez uma coisa errada, aí ela tenta, né, dar um jeitinho ali por obras. Aí Deus mata um cordeiro, faz vestes de pele e cobre. E Deus dá a promessa para Adão que um descendente, que é o Messias, viria para pisar a cabeça da serpente. Eu creio, irmã Nath, que Adão creu nessa promessa lá no Evangelho, no proto-evangelho, e eu particularmente, né, eu não brigo por causa disso, eu não brigo com ninguém por essa opinião, mas eu creio que eles manifestam arrependimento porque eles tinham esperança no Messias. Depois, quando Caim mata Abel, eles ficam esperando o outro filho, aí vem Sete, você vê depois no Gênesis que eles ficam esperando vir o Messias que Deus prometeu lá no Éden. Eles ficam esperando. Então eu creio que houve arrependimento, mas não naquela hora. Então, mesmo o homem caído, ele tem a consciência que às vezes acusa, mesmo não regenerado, meu irmão. Então não é só crente que às vezes fica triste, não. Por pecar, não. Mesmo não convertido, mesmo ímpio, mesmo pagão que nunca ouviu da Bíblia, do Evangelho, lá em Romanos, Paulo vai dizer que a consciência tem horas que concordam com suas ações e horas que acusam. Isso, a consciência, é um resquício da imagem de Deus no homem, que não foi perdido completamente. Mas essa consciência não é perfeita. Então é por isso que às vezes o ímpio ele está pecando e ele nem sente, está entorpecido a consciência. Então tem horas que a consciência acusa e tem horas que ela não diz nada. E aí com o tempo o ímpio ele vai subornando a consciência dele para ela não acusar, para ele poder pecar em paz. Certo? Então, eu não creio que naquele exato momento imediato aquele reconhecimento de pecado era a conversão ainda, mas era um processo, era um passo. Né? Então a convicção de pecado é um passo importante, o reconhecimento do pecado, mas alguém pode reconhecer, você pode evangelizar alguém e dizer, a Bíblia diz que você é pecador, a pessoa, eu sou pecador mesmo. Às vezes até ela pode se envergonhar de algum pecado, mas não quer dizer ainda que ela já foi plenamente restaurada, né, regenerada. Isso é uma obra do Espírito, mas faz parte, né? A pessoa tem que ouvir do pecado, da ira de Deus, dos terrores. E ela tem que ser convencida do seu pecado antes de que possa haver uma conversão genuína. Nisso aí, ok. Então, não sei se respondeu completamente, mas eu tentei aí responder. Mas nós vamos ver um pouco sobre isso agora, viu, minha irmã Nath? Que agora a gente vai tratar brevemente, que o tempo já acabou e não quero passar muito do horário, mas aí a seção, né, que diz, a confissão de fé diz, as consequências do pecado, caíram da comunhão com Deus, tornaram-se mortos, corrompidos nas suas faculdades. Então, Rod, né, nesse livro aqui, ele diz aí, ele faz esse esboço aí, sobre as consequências do pecado. Eles perderam a comunhão com Deus, caíram da glória de Deus, perderam, né, o Espírito, a comunhão, a intimidade com Deus, perderam a vida espiritual que tinham. Consequentemente, perderam a sua justiça, se tornaram mortos, sem vida, irmãos. Mortos em pecados. E essa corrupção se estendeu a todas as suas faculdades.
né, da alma e do corpo. Então, e isso passou para os filhos, os descendentes. Então, depois de Adão, nós já nascemos mortos, sem vida espiritual. E caminhamos para a morte física. A morte de Adão e Eva foi uma morte espiritual primeiro. Eles continuaram vivos, mas mortos. Vivos fisicamente, mortos espiritualmente e caminhando para a morte. E agora os homens já nascem mortos em seus delitos e pecados, corrompidos, coração enganoso. Não há quem faça o bem. O texto que lemos lá, lembra os textos que lemos? Enganoso é o coração do homem. Então a consciência às vezes atua, mas o coração é enganoso, desesperadamente corrupto, né? E toda aquela descrição que tem lá nos textos aí que a Confissão de Fé citou. Então, agora o homem está nessa condição, né? Nessa condição caída e depravada em pecado. Certo? Deixa eu só ver aqui, para concluir, algumas considerações. Algumas considerações aqui. Então, todas as habilidades do homem, lembra lá em Gênesis 6:5, que Deus olhou, viu que toda a inclinação do coração do homem era sempre somente para o mal, né? Deus viu a maldade do homem. Então, o pecado, o homem morreu, perdeu comunhão com Deus. Essa comunhão com Deus, irmãos, espiritual, vivificava o homem. Essa comunhão com Deus, né, sustentava o homem espiritualmente. O homem peca, Deus continua sustentando a vida física, mas ele morreu espiritualmente. Perdeu o sustento espiritual que tinha ali antes da queda. Então, o homem continua vivendo fisicamente, mas os poderes, habilidades do homem foram contaminados pelo pecado. Então, o homem tem uma força, aí ele usa para o mal. O homem tem saúde, ele usa para o mal. Ele é inteligente, ele usa para pecar, a inteligência dele. Até aquilo que restou da imagem de Deus, até aquilo que é bom ainda que há no homem caído, ele não usa isso para a glória de Deus. Lá no fundo, todos nós, irmãos, os ímpios e nós por natureza, usamos os dons de Deus contra Deus. Porque somos inimigos de Deus, como filhos de Adão. A nossa carne tem inimizade contra Deus. Então, até as coisas boas que ainda restam no homem, nós não negamos que há ainda algo bom, mas é usado contra Deus. Não é usado para servir a Deus, para dar glória a Deus. Né? E aí agora o homem é rebelde, é corrupto. Então o problema do homem é o coração que tem que ser transformado. Então nós abusamos de nossos corpos por meio de coisas que fazemos e dos lugares que vamos. Ele diz aqui, né, o Chad, quando Deus permite que alguém seja forte, essa força é usada para acabar com outra pessoa. Acontece então que usamos nossos pés e mãos, nossa memória e boca, não para louvar a Deus, mas para abusar dos outros. Então todos esses poderes do homem estão corrompidos pelo pecado. São usados contra Deus, nessa conspiração, nessa rebelião contra Deus. Então o pecado, irmãos, afetou o homem profundamente, o seu coração. Né? Como o profeta viu aí, em Jeremias 17:9, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então o homem se desvia, né? Os seus lábios, tudo, os seus caminhos são marcados por destruição e miséria, não há um justo nenhum sequer. Então essa é a humanidade, esses são os efeitos do pecado. E nós entendemos então toda a tragédia humana da história, das guerras, né, da maldade, do sofrimento, tudo flui desse mal original.
né, do coração do homem, dessa queda. Né? Deus amaldiçoou a terra por causa do homem. Né? O homem está debaixo dessa condição caída. Né? E aí é triste, né? Mas é a realidade. Então, por esse pecado, o homem não evoluiu, mas ele decaiu de sua retidão original. A promessa de Satanás, o homem deu ouvido a outra coisa que não é a palavra de Deus. Você vai melhorar, você vai ser como Deus, você vai ter uma vida melhor. O mundo continua dizendo isso. Olha aqui, esse ensino aqui não é do homem. Mas você vai ter uma vida melhor. Você vai... Mas o final é morte desses caminhos. E ali no jardim aconteceu isso. E eles se tornaram mortos em pecado e corrompidos, todas as suas faculdades do corpo e da alma. Então, irmãos, desde o Éden, né, o homem já ouviu Satanás e não baseou a sua vida na palavra de Deus, foi incrédulo. E ele só colheu morte e destruição. E não é diferente hoje. Não é diferente hoje. Então, somos fracos, a carne é fraca, o pecado é forte, muitas vezes somos tentados, mas nós sabemos pela palavra de Deus que não vem nada bom do pecado, da rebelião. O pecado é o mal sem par. Muitas vezes nós não queremos sofrer, mas queremos pecar. E é do pecado que vem o sofrimento. É do pecado que vem a morte. Do pecado que vem as mazelas. Não importa que você coloque nomes bonitos no pecado, ou enfeite o pecado, para ele parecer bom, glorioso, belo. Que é o que a serpente fez com Eva. Olha o fruto como é maravilhoso. Então, nós devemos entender que nessa guerra espiritual, Satanás teve uma vitória ali no Éden, mas ele não tem a vitória final. Sabe por quê, irmãos? Ele não tem a vitória final? Porque a destruição foi grande, né? Que foi causada à humanidade. Pelo primeiro Adão, pela queda, pelo pecado de Adão por meio de Satanás. Mas a salvação de Cristo tem muito mais poder do que o primeiro Adão. Ele é o segundo Adão. Cristo tem poder para nos salvar dessa condição, desse estado, de reverter essas questões. Porém, jamais isso é feito se nós não entendermos que devemos apartar, nos arrepender do pecado. É claro que há santificação, nós não vamos ser perfeitos aqui nessa vida, mas nós não podemos achar que há um caminho de vida no final do caminho do pecado. Né? No final dessa ilusão, né? desse arco-íris aí, não tem um pote de ouro lá não. Tem morte. Então, essa propaganda aí é enganosa. Certo? Então, nós devemos entender isso. Certo? E essa aula, então, né, eu espero que tenha ajudado a gente a, pelo menos, entender um pouco, né, dessa questão. Vou encerrar, ver se tem mais alguma dúvida aí final. Já 1h e 3 minutos. Nath disse que entendeu, ok. E a gente vai continuar, viu? Tem várias sessões ainda sobre o pecado aqui na Confissão de Fé. Essa é a sessão 2 desse capítulo. E tem outros pontos aí, então não encerramos tudo sobre o pecado aqui não. Então, Maxwell aí, bem-vindo, graça e paz, Deus abençoe aí, nosso irmão Maxwell. Deus abençoe grandemente, também a igreja lá do nosso irmão, a igreja anglicana, lá em Salvador. Pastor Natan, é isso? Pastor Natan, eu acho. Acho que é Natan. Deu um branco agora aqui, mas eu sempre acompanho, viu? É só prova de a memória, os efeitos da queda, né? A perda de memória, né? Os efeitos noéticos aí do pecado, aí a memória às vezes fica meio fraca. Mas Deus abençoe lá o trabalho do pastor lá em Salvador, a igreja anglicana, né, reformada, ali em Salvador. Né, minha saudação, meu abraço ali para os irmãos. Irmãos, não tem mais nenhuma pergunta, né? Vamos orar encerrando. Deus abençoe, uma boa noite, uma boa semana. E nos encontramos aí no correr da semana com a bênção de Deus. Vamos orar.
Senhor, muito obrigado pelo estudo da Tua Palavra, pela confissão de fé que explica tão bem a Tua Palavra, a doutrina da Igreja, a doutrina bíblica. Usa esse ensino, ó Pai, para nos fortalecer a fé, para nos livrar de enganos, dos enganos de Satanás. E guarda a Tua Igreja, ó Pai, guarda os nossos corações, nos dá crer na Tua Palavra, não dá ouvidos ao inimigo e seguir o caminho da vida em Cristo Jesus. Abençoa assim, ó Pai, todo o Teu povo, todos que nos acompanham, que vão ver esse vídeo em algum momento. Em nome de Jesus que oramos e te agradecemos. Amém. Irmãos, boa noite, boa semana. É Natan mesmo, né? Ok, isso, reverendo Natan Castro. Uma boa semana aí, presbítero Romeu, comunidade anglicana reformada, pastor Natan Castro aí, que não está aqui, né, mas está aí uma ovelha dele representando, Deus abençoe. E irmã Josi aí, uma ótima semana a todos. Até uma próxima oportunidade. Encerrando então a nossa transmissão. Amém.